pessoas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Via Alternativa. E agora, depois de tanto falar sobre ideias por um mundo melhor, nós estamos inaugurando um novo quadro aqui no nosso canal. Nesse quadro nós vamos falar sobre ações por um mundo melhor. Então, se você gosta, já se inscreve aí que vem muito mais. Começando, nós vamos entrevistar o Dr. Leonardo Marinho, que ingressou com uma ação popular para a proteção sobre as áreas de Restinga e Manguezais. Bom, Léo, mas assim, me conta aí como é que foi tudo isso, como é que foi essa ideia. Vamos por partes, né? Eu te conheço já há algum tempo, né? Nós fizemos faculdade juntos, nos conhecemos, sei lá, uns 15 anos, né? Por 15 anos, por incrível que pareça, 15 anos. A gente tá ficando velho aí. Eu me sinto velho falando isso, mas... Te conheço um pouquinho, mas o pessoal do canal ainda não te conhece, então se apresenta, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória na advocacia. Então, na verdade, eu, na época de estudante de ensino médio, ensino fundamental, eu nunca tinha pensado em seguir carreira no direito. Foi uma coisa que surgiu meio que por acaso. Aquela indecisão de final de ensino médio, que boa parte dos jovens tem, né? Você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida quando você tem 15, 16, 17 anos. Pesado isso, então, né? Pois é. Então, entre as opções que tive na época, as conversas que eu tive com algumas pessoas na época, acabei optando pelo direito. Me convenceram de que seria uma área interessante, que teria muito campo de opção de trabalho. Acabei optando pelo direito. Como eu sempre fui muito mais ligado à área de humanas, história, geografia, e o direito tem muito a ver com isso, acabei optando pelo direito. Passei para o vestibular da UFRJ, na época eu não fazia para cada universidade um vestibular. Passei para a UFRJ, fiz 5 e me formei no início de 2010. Colei grau no início de 2010. Desde 2010 estou advogando e atualmente eu sou advogado do Sindicato dos Professores, dos Profissionais de Educação da Rede Pública. Desde que eu me formei eu estou com esse vínculo lá no sindicato. Então eu estou acostumado um pouco com a defesa de direitos coletivos. Só que esse caso do sindicato com questões corporativas, né? Esse caso que vai ser objeto das suas perguntas foi algo inédito na minha vida até hoje. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse caso específico. O que ocorre é o seguinte, eu sempre fui muito interessado nesses temas de preservação do meio ambiente. Mesmo antes de estudar direito ambiental, aliás, na faculdade de direito eu não fiz essa matéria, mas estudei por fora depois. Eu sempre fui muito ligado a isso. Eu sempre gostei muito, assim, de contato com a natureza, aquela coisa de criança. Teve uma fase que eu queria ser veterinário, então sempre tive uma ligação muito, muito grande com esse mundo da fauna, da flora. Eu gosto do contato com a natureza. Então, essas questões que dizem respeito à preservação do meio ambiente e esses retrocessos que a gente vem vendo ao longo dos anos, principalmente no último período, me despertaram muito interesse e, ao mesmo tempo, muita tristeza. Então, uma notícia que saiu recentemente na imprensa foi sobre uma decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, que é o órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é responsável por normatizar e regulamentar as normas e regras de proteção ambiental. Eles decidiram revogar 2 resoluções do CONAMA, que são a resolução 302 e a 303, que são resoluções que, na verdade, elas tratavam de padrões mínimos de proteção para manguezais, restingas e outras áreas de preservação permanente. O argumento dele era de que essas resoluções, elas diziam respeito
ao Código Florestal antigo, que atualmente no Brasil a gente tem um Código Florestal novo, que é de 2012. Essas resoluções elas são de 2002. E o antigo Código Florestal, que foi revogado pelo atual, era de 1965. Então a justificativa do Ministério do Meio Ambiente, do governo, era de que essas resoluções não eram mais necessárias, que elas não eram compatíveis com o Código Florestal. Vendo essa situação, a ideia da ação popular surgiu por acaso. Estava conversando com a Renata, que também é uma das autoras da ação popular. A gente estava conversando por direct no Instagram. Ela tinha compartilhado comigo essa notícia. Poxa, você viu que eles vão tirar normas de proteção a manguezais, a restingas? Eu estou muito triste. E a gente compartilhando aquele sentimento ali de tristeza. Aí me surgiu a ideia, assim, por que a gente não tenta, por que a gente não faz uma ação popular sobre isso? O que você acha? Aí ela topou. Aí nisso a gente começou a fazer, eu rascunhei lá a petição, ela revisou, a gente foi acrescentando algumas coisas, chamei mais 2 colegas, eles acrescentaram outras coisas também, e no mesmo dia, essa conversa com ela começou mais ou menos umas 5 da tarde. À meia-noite já estava tudo pronto. Nossa, foi super rápido, então. Sim, foi bem rápido. A 8 mãos, então acabou sendo bem rápido. A minha ideia era pelo menos aproveitar essa repercussão negativa que teve a revogação dessas resoluções para entrar com essa ação popular. À meia-noite ela já estava pronta e já protocolei, já dei entrada na Justiça Federal e no dia seguinte já saiu a liminar. Para minha surpresa, saiu a liminar e foi favorável. A questão de você pegar um momento de sensibilização social é um ponto crucial para você obter esses êxitos. Eu até também queria aproveitar e te perguntar, para a gente continuar com essa demanda pela preservação ambiental, porque tem muitas pessoas que não entendem. Sim, revogou a proteção a manguezais e restingas, mas de que forma isso afeta a minha vida, de que forma isso afeta a vida das pessoas? Explica para a gente qual o impacto que a retirada dessa proteção ela causa. Então, Lívia, os manguezais, eles são, sobretudo, berçários da vida marinha. Eles têm diversas funções biológicas, por exemplo, 80% das espécies que são economicamente relevantes para a indústria da pesca, para a indústria de frutos do mar, elas passam alguma fase da vida delas nos manguezais. Então, imagina o impacto econômico que teria a destruição ou desmatamento de um ecossistema como esse, né? Sim. Então, além disso, os manguezais eles servem como filtro. Eles filtram sedimentos e matéria orgânica. Eles servem também como sustentação das margens dos rios. Então, isso tudo acaba afetando, porque é tudo interligado. A destruição disso acaba afetando a economia, a paisagem e, inclusive, a vida das pessoas, já que a gente depende do meio ambiente para sobreviver. A gente está inserido no meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente. A gente não está à parte do meio ambiente. Esses dias eu vi uma frase muito interessante que dizia: nós pertencemos ao planeta, né? E não o planeta nos pertence, como a gente costuma, de uma forma arrogante e inapropriada, considerar muitas vezes. Sim, exatamente. O ser humano está inserido no planeta. A gente não é uma entidade à parte. A gente não tem outra opção. A nossa casa é o planeta Terra. E, na verdade, a importância desses ecossistemas, da preservação deles, eu iria até mais além. A preservação, a gente tem que olhar para ela não com um olhar simplesmente utilitarista ou antropocêntrico.
Eu, pelo menos, acredito que todos os seres vivos têm direito a uma existência digna, não só o ser humano. Então a gente não pode pensar só, a gente tem que preservar porque é bom para a economia, a gente tem que preservar porque é bom para a gente. A minha visão, mas aí é uma coisa mais minha, é de que todos os seres vivos têm direito à existência digna. Animais, plantas, etc. Não só o ser humano. Então tem que preservar para garantir a sobrevivência dos outros seres vivos também, não só do ser humano. Nós estamos todos interligados, né? Inclusive nós a eles. Parece que todos os animais, todas as plantas, tudo que é vivo cumpre alguma função dentro da natureza no sentido de preservá-la, né? Nós acho que somos a única espécie que nos sentimos superiores a todas elas e fazemos justamente o contrário. De imediato, o que as pessoas têm que ter consciência é de que a destruição de um ecossistema afeta a nossa vida. Você não pode destruir uma área de floresta porque isso afeta o regime de chuvas. Isso afeta a temperatura, isso afeta a produção de alimentos. Então é tudo uma cadeia, tudo interligado. A gente não pode ver isso como uma coisa distante. A Amazônia está pegando fogo. Pô, mas a Amazônia é tão longe. Mas a Amazônia é a maior provedora de chuva para a região sudeste, que é onde a gente está aqui no Rio de Janeiro. O regime de chuvas aqui no Rio de Janeiro, bem como em todo o sudeste, todo o sul do Brasil, depende desses chamados rios voadores que vêm da Amazônia. O vapor que a floresta amazônica joga no ar chega aqui em forma de chuva. Então você devasta aquilo ali, acabou a chuva aqui, acabou a produção de alimentos, acabou o fornecimento de água. Então a sociedade tem que ter essa consciência. É muito difícil, eu sei que é difícil as pessoas adquirirem essa consciência, porque é uma coisa que incomoda. Você te tira da sua zona de conforto, né? Justamente. É uma coisa incômoda. Pô, eu tenho que mudar minha rotina, eu tenho que mudar meus hábitos. E ninguém quer isso. A pessoa quer pensar, as pessoas querem pensar que elas vivem num mundo maravilhoso, em que basta elas pensarem só em si próprias e que está tudo bem, e que é assim que funciona. Mas não é assim. Isso é uma ilusão. Nós somos parte da natureza. Sim. Então, se ela sofre, mais cedo ou mais tarde, nós vamos sofrer também. Sim. E além de toda essa questão que a gente está aqui discutindo, existe a questão legal. A Constituição brasileira, ela determina que é dever do governo, é dever do poder público promover a proteção do meio ambiente e desses ecossistemas sensíveis, das áreas de preservação permanente. Então não é uma simples escolha do governo. O governo é obrigado a proteger. Eu queria conversar contigo também sobre a equipe. Você me comentou da doutora Renata também, que trabalhou contigo. E quem mais trabalhou com você? Como é que foi essa situação? Qual foi a contribuição de cada um? Então, eu não vou esconder que a ideia foi minha, tá? A ideia da ação popular foi minha, mas a ideia surgiu no contexto de uma conversa minha com a Renata no Instagram. Ela comentando, nossa, eu estou muito triste, você viu essa questão dos manguezais, que eles estão retirando a proteção aos manguezais, às restingas. E eu compartilhando daquele sentimento de tristeza com ela, me surgiu essa ideia. Por que a gente não faz uma ação popular? A gente começou a fazer, eu e a Renata. Um pouco mais tarde, eu chamei o Rodrigo, que é um colega de época de faculdade. Ele topou entrar na ação, contribuiu também bastante. Todo mundo ajudou a pensar as teses que a gente colocou ali. E também chamei a Juliana. Ju também. Beijo pra você, Ju. Tem tempo que eu não te vejo, está sumida. Verdade. Eu também, me desculpa. Aí chamei ela, também contribuiu, e a gente acabou, revisamos ali, todo mundo na sua casa, a gente não se reuniu pessoalmente em nenhum momento. Estamos em quarentena, né? Exatamente, cada um na sua casa, rascunhei alguma coisa, mandei para ela, aí contribuiu, ela mandou de volta, eu mandei para o outro mandou de volta, e a gente foi fazendo assim.
Até que a gente fechou a versão final e demos entrada, reunimos os documentos necessários e demos entrada na ação. E foi assim. Depois a gente fez até um grupo no WhatsApp para discutir os próximos passos da ação, né? Já que a ação não para, foi só o início. Exatamente. Só começando, na verdade. Porque teve toda essa repercussão e tal, porque houve uma decisão muito rápida, houve uma liminar. Casos de urgência, que o juiz, quando o juiz considera que é uma questão urgente, ele dá uma liminar. E ela é passível de recurso, e além de ser passível de recurso, a questão vai ser julgada em definitivo em algum momento, né? Eu vi que recentemente, se eu não me engano, já foi levado o recurso da União aos desembargadores, e que eles, em princípio, suspenderam a liminar. Isso procede? Sim, eles suspenderam a liminar já no dia seguinte. Mas a gente já está, inclusive, tratando aqui do próximo passo. A gente já está vendo recurso cabível, já estamos preparando tudo. Está tudo preparado já para os próximos passos. A luta só está começando. Vocês estão prontos para a briga mesmo, né? Sim. Eu dei uma risadinha aqui, mas é uma risadinha porque eu quero fazer uma pergunta um pouquinho sarcástica, sabe? De ex-advogada revoltada com o judiciário. Na sua opinião, porque nós temos um judiciário, para quem não sabe, que na minha opinião ele é altamente político, porque as promoções, as carreiras do judiciário, um desembargador, para que ele alcance o posto de ministro, ele precisa ser indicado pelo presidente da República. Inclusive, isso está na Constituição, correto? Sim. Esse caráter político da promoção do judiciário, você acha que em que medida isso afeta a revogação de uma liminar dada em um processo como esse? Eu acho o seguinte, esses casos de muita repercussão sempre acaba tendo um impacto político mesmo, né? Esse foi um assunto muito comentado durante a semana toda. Até o próprio ajuizamento da ação popular acaba sendo um ato político, né? De contestação a uma decisão governamental. E, em alguma medida, eu acho o seguinte, nesses casos de tribunais superiores, eu acho até que afeta um pouco mais, já que a indicação, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, é sempre pelo presidente da República. Nesse caso nosso, nesse caso concreto nosso, foi um desembargador federal, que não necessariamente é indicado pelo presidente da República. Muitas vezes eles são oriundos da carreira de juiz federal. No caso desse desembargador, não sei nem qual é a origem dele. Mas eu procuro sempre analisar as questões, eu como advogado, do ponto de vista da legislação. Ainda que haja um fundo, motivação política do julgador, eu procuro não pensar muito nisso, sabe? Eu tento me ater à lei. Tento colocar argumentos puramente jurídicos, técnicos. Eu acho que só assim a gente consegue, de alguma forma, dobrar essas situações. Para desenvolver o trabalho de vocês, né? Para vocês terem força de continuar essa briga adiante, é melhor ainda que haja não pensar muito nisso. Eu procuro não pensar muito nisso na minha atuação como advogado, porque senão a gente acaba ficando como eu aqui, né? Fora do direito. Exatamente. Aí eu tento não pensar nisso muito. E justamente falando sobre o direito, você acredita, Léo, que apesar de todos os seus problemas de indicação política, de todos os problemas do judiciário mesmo, da questão de altas demandas, que às vezes faz com que os julgadores não consigam examinar o caso com o cuidado que se merece, às vezes nem por uma questão de convicção pessoal, mas uma questão realmente de possibilidade, né? A gente sabe que isso acontece. Você acredita que apesar de todos esses problemas do direito e do judiciário, que o direito ainda é uma ferramenta ou pode ser utilizado como ferramenta para fazer justiça e para buscar uma melhor democracia? Eu acredito sim, sinceramente. Eu acredito, apesar de todas as decepções que eu já tive ao longo desses anos de contato com o direito, desde 2005, eu acredito sim.
posso estar sendo até ingênuo, mas eu acredito que pode ser um instrumento de participação popular, inclusive, como é nesse caso de uma ação popular. E a ação popular, inclusive, cabe até esclarecer, para quem não sabe, qualquer cidadão pode fazer, não precisa ser necessariamente um advogado. Qualquer cidadão pode ser parte em uma ação popular, tomar essa iniciativa. Essa ação ela tem âmbito nacional. Tanto a liminar que a gente ganhou tinha validade no Brasil inteiro, como a decisão agora que suspendeu a liminar tem validade no Brasil inteiro. Entendi. Se a gente reverte isso de novo, vale para o Brasil inteiro de novo. Mas outras demandas, outros problemas de caráter que dizem respeito à preservação do meio ambiente, nada impede que a pessoa que está aí no seu estado ou na sua cidade demande o Poder Judiciário através de uma ação popular. Porque é um instrumento, como eu falei, à disposição de qualquer cidadão para tratar não só, inclusive, de meio ambiente. Você pode tratar de patrimônio histórico, patrimônio cultural, moralidade da administração pública, probidade administrativa. Arquitetura histórica também, tudo isso pode ser demandado por qualquer cidadão comum. Eu acho importante a gente falar sobre isso nos mais diversos espaços para que as pessoas saibam que existe esse instrumento e que ele precisa ser utilizado, porque parece que quando a gente elege pessoas ou não elegemos, né, como muitas das vezes é o caso, para gerir o país, ou gerir a nossa cidade, ou o estado, tanto faz, elas parecem que pegam um cheque em branco, né, e podem fazer o que quiser conosco. E, assim, existem poucos, né, instrumentos de controle direto da gestão pública pelo povo, mas existem alguns, e esses instrumentos, eles precisam ser utilizados. Por isso, assim, que quando eu vi a repercussão do seu caso, eu quis mesmo te dar os parabéns, quis muito que você viesse aqui conversar com a gente, contar pra gente como foi a sua experiência, porque isso é uma coisa que precisa ser feita, as pessoas precisam saber que existe, e os políticos não podem se sentir tão livres assim, fazendo o que quer com a nossa vida, não concorda? Sim, e foi como, eu não sei se eu falei isso, mas foi a primeira vez que eu fiz uma ação popular. Então, eu acho que vale muito a pena a iniciativa. Estou falando por experiência própria. Eu tô gostando bastante dessa iniciativa que eu tomei. Vale a pena, porque a gente acaba adquirindo, inclusive, conhecimento, né? Porque a gente senta para estudar aquele caso, para estudar sobre o assunto. Então, acho muito interessante. As pessoas utilizem bastante isso e não tem custas. Esse que é o melhor. Você não vai pagar nada. Ou seja, é um instrumento que pode ser usado e abusado. Isso, sim. Exatamente. É uma boa definição. E a outra pergunta que eu ia te fazer, acho que meio que você já acabou respondendo, é se você pretende continuar a exercer a advocacia também dessa forma para poder exigir uma democracia mais direta, mais participativa e que seja feita de acordo com o interesse popular, com o interesse das pessoas, do meio ambiente, dos direitos da sociedade. Se você pretende continuar em outras ações. Então, como eu falei, eu tô gostando, né, porque a ação só tá começando. Sim. A gente tá nos primeiros passos, tem muita coisa para rolar. Tô gostando bastante e provavelmente devo continuar com essa toada aí. Por favor, continue. Precisamos de pessoas com essa disposição e com essa coragem. Eu te falo de verdade. Eu gostaria de ter a coragem que você está tendo agora. Te admiro, assim, muito por isso, sabe? Obrigado. Não só de entrar com a ação, mas de continuar, de estar disposto a brigar, porque a gente sabe que tem muitos interesses envolvidos, de pessoas que se julgam maiores que a gente, mas no fundo somos todos iguais, inclusive
A própria Constituição, como você falou na frente, ela determina que nós temos um direito ao ambiente saudável. E ela determina, inclusive, muito mais coisas que os nossos governantes não exercem. E eles estão aí para isso. Eles estão aí Sim. por nós, custeados por nós. A gente exigir que eles cumpram a sua obrigação é necessário. Sim, claro. E, assim, obrigada por vocês estarem aí lutando pela gente. E, por favor, continue, de verdade. Vou continuar, sim. Estarei atento a isso. Obrigada pela entrevista, Léo. Assim, De nada, fico à disposição. Parabéns a todos vocês da equipe. E nos traga também mais novidades. Se entrar com outras ações também, vem aqui conversar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar e incentivar outras pessoas a também continuar com esse trabalho. Tá bom, vou te atualizando. Tá ótimo, então. Beijo grande a todos vocês. Beijo, obrigado pela conversa.